Já perceberam que as cidades têm a ver com segurança? Cidades de refúgio têm a ver com segurança. Também cantámos aqui um cântico inspirado naquilo que Martinho Lutero, um dos reformadores da Igreja, escreveu, que também falava sobre segurança. E eu quero falar também um pouco sobre segurança hoje. Dando continuidade às mensagens que temos apresentado na primeira carta de João, nós chegamos ao fim, capítulo 5 de 1 de João, e eu convido os irmãos a abrirem então a sua Bíblia em 1 de João, capítulo 5. 1 de João é uma das cartas, daquelas cartas pequenas que nós temos na Bíblia, escrita, neste caso, por João. Há também Pedro, também escreveu 2 cartas, estão lá no fim do Novo Testamento. Então nós temos 1 de João, onde João nos procura dar também alguma segurança. E ele vai argumentar muito como é que nós podemos saber se somos ou não somos filhos de Deus, se nascemos ou não nascemos de novo. Por outras palavras mais atuais, se somos ou não somos crentes, se somos ou não somos cristãos. E ele vai dizer, vai mostrar evidências, provas, o que é e o que não é um cristão. Então temos, na última vez que vos falei sobre 1 de João, nós no capítulo 5 falámos no versículo 4 que dizia: todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Para aqueles que não estavam, ou para aqueles que já não se recordam, falámos sobre a certeza da vitória da fé. Nós temos alguns inimigos, inimigos espirituais. O mundo, este sistema em que nós vivemos, contrário a Deus e à sua vontade, contrário à palavra de Deus. E nós que cremos em Cristo Jesus, que pela fé entregamos nossa vida a Jesus, nós vencemos esse mundo. Por isso é que, logo no início desta carta, quando se refere à igreja, o apóstolo João escreve: eu chamo-vos pais, porque vocês já conheceram, e chamo-vos jovens, porque já vencestes o maligno. Não é apenas para os jovens em termos de idade, de faixa etária, mas jovens no sentido da força que nós podemos receber de Deus para vencer. Vencemos o maligno, porque o maligno não quer que a gente se renda a Jesus. E nós entregamos a nossa vida a Jesus. Vencemos essa batalha espiritual. Vencemos, então, o mundo. E vencemos também a nossa carne, porque a nossa carne, como o próprio Senhor Jesus diz, é fraca. Nós tendemos, ou temos tentações que nos levam para ir sempre para o mau caminho, ou então para nos desviarmos do bom caminho, e em Cristo Jesus, pela fé, nós temos vitória. A certeza da vitória da fé. Mas neste capítulo, o apóstolo João dá-nos mais 2 certezas. E nós estaremos seguros se tivermos certezas, convicções. Então, para nós estarmos seguros, nós temos que ter essas certezas, essas convicções. E para termos essas convicções, nós precisamos de conhecer o nosso Deus, saber quem Ele é, como Ele atua, o que Ele faz. E a primeira certeza que Ele nos dá aqui, que eu hoje queria falar, além da certeza da vitória em Cristo Jesus pela fé, é a certeza da salvação. Vamos ler no versículo 10 até ao versículo 14. Versículo 10 a 13, peço desculpa. Versículo 10 até ao versículo 13. Diz assim: quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. Quem em Deus não crê, mentiroso o fez, porquanto não creu no testemunho que Deus de seu Filho deu. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho, tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Estas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna e para que creiais no nome do Filho de Deus. Estas palavras são palavras de confiança, são palavras de certeza que o apóstolo João quer deixar
aos filhos de Deus. E o que é que ele diz? Ele diz-nos que é possível nós termos a certeza da nossa salvação. É possível nós termos a certeza que se a nossa vida acabasse hoje aqui na terra, nós teríamos vida eterna, que estaríamos na presença de Deus e que jamais essa vida acabaria. É possível porquê? É possível porque a Bíblia diz, e nós confiamos na palavra. O apóstolo João diz assim, estas coisas, versículo 13, vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna e para que creiais no nome do Filho de Deus. Quem crê, quem conhece a palavra, quem confia nessa palavra e confia em Jesus, tem a certeza da sua salvação. Quem garante isso? É o próprio Deus. É Deus que dá testemunho disso. E diz, se alguém duvida, então está a dizer que Deus é mentiroso. E o que é que Deus diz? Quem tem o Filho, tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida eterna. Ter o Filho significa aceitá-lo como Salvador e Senhor da sua vida. Ter o Filho significa ter entregue a sua vida a Jesus. Não é apenas acreditar que Ele existe. Não é apenas acreditar que Ele morreu na cruz. Até os descrentes, até muitos ateus, acreditam que Jesus morreu na cruz. Só que dizem que Ele foi um revolucionário, os romanos não o entenderam e a morte que os romanos faziam era essa, a crucificação, então Ele foi condenado à morte. Mas no livro de Hebreus, porque isso significa que nós estamos a pôr a morte de Jesus como uma morte qualquer, de um homem bom, um homem revolucionário, um homem político, e que por causa da sua atuação, por causa da sua mensagem, por causa do seu discurso, ele foi um mártir, como tantos outros. Quantos e quantos não morreram nas prisões, não foram torturados por regimes políticos simplesmente porque não concordavam com esse regime político. Então Jesus era mais um, como no mundo inteiro. O apóstolo, em Hebreus diz que se nós tomarmos o sangue de Jesus como profano, ou seja, como comum, mundano, então esse pecado não tem perdão. Isso é uma blasfémia, é um agravo contra o Espírito Santo. Mas quem crê nele não é apenas acreditar que ele morreu, é acreditar que ele morreu no seu lugar. E é confessar isso arrependido do seu pecado. Dizer, sim, Senhor, eu reconheço que quando estavas naquela cruz, tu vieste ali para morrer por mim. Aquela cruz era para mim. Eu é que sou o pecador. Eu é que preciso de perdão. Eu é que preciso de punição do meu pecado. Mas porque me amas, tu morreste no meu lugar. E quando nós cremos nisso, nós então temos Jesus. Quem crê no Filho tem a vida. Diz aqui. Quem crê no Filho tem a vida. Quem não crê no Filho de Deus não tem a vida eterna. Conhecer a palavra de Deus é importante para termos esta certeza. Estas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna. Não é possível ter a vida eterna desconhecendo a palavra de Deus. Quando nós conhecemos a palavra de Deus, nós passamos a ter a certeza. E quando nós temos a certeza, nós estamos tranquilos e seguros. É importante conhecer a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz em Romanos, no capítulo 8, no versículo 1, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Para os que estão em Cristo Jesus. Isso significa que para os outros há. A mensagem do Evangelho, que significa boa nova, é esta mensagem de que Deus perdoa, Deus salva, Deus ama. Mas essa mensagem tem o outro lado. É que quem não se arrepende e não aceita e não crê, ainda está condenado. Ah, mas se Deus é assim tão bom, se Deus é amor, como é que Ele condena pessoas? As pessoas já estão condenadas. Quem crê nele não é condenado, diz no Evangelho de João, no capítulo 3 e no versículo 18. Quem crê nele não é condenado. Mas quem não crê, já está condenado. Irmãos, nós nascemos e vivemos condenados. Só temos uma coisa a fazer. É aceitar a salvação, senão continuamos condenados. Todo aquele que rejeita Jesus, todo aquele que despreza Jesus, todo aquele que vive a sua vida sem ligar nenhuma
para Deus e para Jesus, reconhecendo que o propósito que Deus tem para a sua vida é que viva para Ele, continua condenado, perdido. E Deus, pelo seu grande amor, diz: vem, arrepende-te, sai daí, volta. E quando nós dizemos: sim, Senhor, toma a minha vida, saímos da condenação. Agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. O próprio Senhor Jesus, no Evangelho de João, no capítulo 5 e no versículo 24, ele diz: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Então é importante ouvir a boa nova que aqui é ensinada, conhecer a palavra. Por isso é que o apóstolo João diz: estas coisas vos escrevi para que saibais. Então, a Bíblia afirma, e quanto mais conhecermos a palavra de Deus, mais seguros nós podemos estar da nossa salvação. Também o apóstolo Paulo escreve em Romanos, no capítulo 10 e no versículo 9 e 10, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Quantos é que aqueles que estão a ouvir-me, já um dia, tendo conhecido, creram no coração? Não é crer apenas de boca, é crer no coração. Realmente, Jesus é Deus, que se fez homem, morreu numa cruz, porque me amou ao ponto de me dar o perdão dos meus pecados, de me salvar sem eu merecer. Quem é que no seu coração já tem tido essa convicção e depois verbalmente diz: sim, Senhor, eu creio em Ti. Eu creio em Ti. É importante dizer, é importante testemunhar, é importante afirmar. Muitos dos irmãos que a gente assistiu aqui no domingo passado a serem batizados, é isso. Eles disseram um dia: Senhor Jesus, eu Te aceito. E deram testemunho, sem vergonha, de Jesus mesmo. É importante crer, é importante testemunhar, verbalizar que realmente sim, eu creio. Nós não podemos ficar em silêncio. Um jovem que se apaixona por uma menina, o seu coração palpita, não é? Está ali. Não é só o jovem, também há os mais velhos, não é? Mas a gente espera que isso aconteça na juventude, que é para terem tempo para casar, ter filhos. E eu estou tão apaixonado por ela. Eu gosto tanto dela. Eu amo aquela menina. Eu namoro com ela. Ela sabe? Já lhe disseste? Se ficar só no coração e não disser nada, não sai daí. Então, se sente esse amor, essa paixão, convém dizer: olha, eu amo-te, eu gosto de ti. Pode dizer, pode ouvir, mas eu não gosto de ti. Mas, meus irmãos, quando nós dizemos a Jesus, Ele diz: eu também te amo e já dei a minha vida por ti. Então não basta só há aqui uma interferência, penso que já não está. Então não basta apenas estarmos no coração a dizer, ou a pensar, ou a sentir. Nós temos que confessar com a nossa boca. Dizer: Senhor Jesus, toma a minha vida. Toma a minha vida. E eu espero que aquilo que agora fica não é apenas o conselho para os jovens que, se estiverem apaixonados, têm que dizer. É mais do que isso que eu quero dizer. O que eu quero dizer é que, se creem em Jesus no seu coração, têm de dizer. Confessar. Então nós podemos ter a certeza da nossa salvação porque a Bíblia afirma. A Bíblia diz que, se nós crermos e confessarmos, nós podemos ter a certeza, porque o Senhor é a palavra de Deus e Deus garante. Mas também há uma outra razão porque nós podemos ter a certeza da salvação. Nós podemos ter a certeza da salvação porque ela não depende de nós.
Se a salvação dependesse de mim, a minha salvação dependesse de mim, das minhas obras, da minha boa pessoa, daquilo que eu faço, eu não podia ter a certeza. Porque tudo aquilo que eu possa fazer, tudo aquilo que os irmãos possam fazer ou alguém mais possa fazer é insuficiente para pagar a dívida que nós temos para com Deus. Jamais conseguiríamos fazer alguma coisa que nos aproximasse ao ponto de chegarmos à presença de Deus. Tudo o que o homem fizer é insuficiente, porque tudo o que o homem fizer é imperfeito, porque nós somos imperfeitos. As nossas obras não chegam. Nós podemos cumprir com tudo, ser muito zelosos, mas isso ser apenas religião e não ser fé. Não depende de mim a minha salvação. A Bíblia diz em Efésios, no capítulo 2, no versículo 8 e 9, pela graça sois salvos. Graça é um favor que não se merece. Pela graça sois salvos, por meio da fé. E para que não houvesse dúvida, o apóstolo Paulo ainda acrescenta, e isto não vem de vós, ou seja, não depende de vocês. É um dom de Deus, é uma oferta, é uma dádiva de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Se dependesse de nós, oh, quantas reclamações diante de Deus. Então, mas Senhor, mas eu não fiz isto, e isto, e isto, e isto, e isto. Fiz tudo para alcançar e agora tu te rejeitas-me. Não é isso que Deus quer. O que Deus quer é um coração contrito, arrependido, que reconheça que Ele é o Senhor. Que reconheça que Ele é soberano. Que se humilhe diante dEle e diga, perdoa-me, Senhor. Não que chegue diante dEle e diz, dá-me aquilo que eu mereço. Porque eu não mereço. Então, quando nós reconhecemos o nosso pecado, e que só pela graça de Deus nós podemos ser salvos, aí sim, nós podemos ter a certeza. Porque ela não depende de mim, mas depende do que Deus já fez. Depende do sacrifício de Jesus. Então eu só tenho que estar grato a Jesus por aquilo que Ele fez. E foi grande a obra que Ele fez por mim. E quanto mais pecador eu me sentir, maior para mim é a obra que Deus fez. Por isso o apóstolo Paulo dizia, miserável homem que eu sou. Chegava mesmo a dizer, de todos os pecadores eu sou o maior. Ele tinha consciência disso. Ele tinha perseguido a igreja. Ele tinha feito muito mal. Mas fazia isso em nome de Deus, pensando que estava a fazer bem. Mas ele reconheceu que foi, não se desculpou. Ah, Senhor, tu sabes que eu fiz, mas eu estava enganado, mas... Não, ele diz, eu fiz mal, eu sou pecador. E pela graça fui salvo. Nós podemos ter a certeza da nossa salvação, porque a Bíblia afirma, a Bíblia garante, Deus dá testemunho disso, e também porque ela não depende de nós, mas de Deus. Da obra que Deus fez. E Deus fez tudo para a nossa salvação. Porque o salário do pecado, diz em Romanos capítulo 6 e versículo 23, é a morte. Mas o dom gratuito de Deus, portanto, aquilo que Deus dá de graça, é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. A nossa vida não termina quando morremos. A nossa vida não termina ao fim de 70, 80, 90, 100 anos. E agora parece que cada vez há mais pessoas a passar dos 100 anos para cima, não é? Não sei se é para cima, se é para baixo, mas passam dos 100 anos. Cada vez há mais pessoas a viver muitos anos. Mas por muitos anos que a gente viva, há de vir o dia em que vamos morrer. Porque o salário do pecado é a morte. Mas o texto diz, em Romanos 6, 23, mas o dom, a oferta, a dádiva, que Deus dá de graça, o dom gratuito de Deus, é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Por isso Jesus disse, quando foi ao funeral do seu amigo Lázaro, está o relato lá no Novo Testamento, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Viverá.
Esta é a nossa esperança. E porque esta é a nossa esperança, nós temos esta certeza também, porque a Bíblia garante. E isso nos dá segurança. Não é sinónimo de agora, que estou salvo, estou seguro, então deixa viver à minha maneira, posso fazer o que eu quiser. Não. Se pensa assim, não é o primeiro a pensar assim. Porque já no tempo do apóstolo Paulo, muitos pensavam assim. O capítulo 6 de Romanos começa desta forma. Que diremos, pois, a estas coisas? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Ou seja, é um argumento que Paulo está a responder. O que é que vamos responder a isto? Vamos continuar a pecar para que a graça de Deus seja muito grande? Se é um favor que não mereço, quanto mais pecador, menos mereço, então vamos continuar a pecar. Logo no versículo 2 ele começa a dar a resposta e ele diz, de modo nenhum. Nós que morremos para o pecado, como viveremos ainda nele? O que é que assistimos no domingo passado quando os irmãos foram aqui mergulhados na água? Eles estavam a dizer, olha, a minha velha vida foi sepultada, morreu. Eu morri para o pecado, eu ressuscitei para uma nova vida, quando é levantado da água. Esse é o simbolismo do batismo. E Paulo fala nisso lá no capítulo 6 de Romanos. Então, é uma contradição, é uma incoerência. Como é que alguém pode dizer que morreu para o pecado e continua no pecado? Se nós verdadeiramente entregamos a nossa vida a Jesus, nós não queremos mais permanecer no pecado. E sempre que nós notamos que alguma coisa está errada, nós queremos emendar, queremos mudar, queremos tirar. Mas podemos ter a certeza, e aqui nos diz a certeza da vida eterna. Há outra certeza que João aqui fala. Quem tem Cristo Jesus, quem tem fé nele, quem tem Jesus, tem a vida. Vida eterna. Tens esta certeza? Se não tens esta certeza, hoje podes sair daqui com ela. Basta dizer, Senhor Jesus, toma o meu coração, toma a minha vida. Eu te aceito como meu Senhor, como meu Salvador. Eu confesso o meu pecado diante de ti e quero dar-te a minha vida. Aceita-me, Senhor. Se fizer isso com fé, do coração, pode crer que a partir desse momento a garantia da vida eterna é sua. Pode ter a certeza que nesse momento há um selo, fica selado, porque Deus dá-lhe o Espírito Santo, que é a garantia, a Bíblia diz lá em Efésios, é o penhor da nossa salvação. É a garantia da nossa salvação. Só temos que estar gratos. E com Cristo o que é que vem mais? Vem outra certeza. E essa outra certeza nós encontramos no versículo 14. A outra certeza é esta. E esta é a confiança, ou a fé, a certeza que temos nele. Que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizermos. Então, a certeza da salvação e, em segundo lugar aqui, a certeza da resposta às orações. O crente tem a certeza que quando ora, Deus ouve. Deus responde. Deus atende. Mas atenção, Deus não atende e Deus não responde a tudo aquilo que a gente pede assim, que nos vem à cabeça. Porque a própria Bíblia nos diz que pedis e não recebeis, porque pedis mal. Pedem para gastar em prazeres vossos. Há muita gente que as petições que faz ao Senhor é apenas para satisfação da sua carne. Senhor, como diz o outro, né? Dá-me um Ferrari amarelo. Não sei porque é que o amarelo é mais bonito, mas eu se fosse pedir um Ferrari, pedia vermelho. Senhor, dá-me uma casa com piscina. Aquilo que nós muitas vezes pedimos por egoísmo, sem necessidade. Atenção. O que diz é, se nós pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, não é o que diz lá o versículo 14? Ele nos ouve. Nós podemos ter a certeza
que Deus ama-nos tanto que a sua vontade, como diz a palavra de Deus, é boa, é agradável e é perfeita. E eu tenho que crer nisso. Às vezes não é agradável para mim porque eu não chego lá, eu não entendo. Não é boa porque eu estou a ver curto. Mas Deus sabe todas as coisas. Deus conhece todas as coisas. Mas nós somos infantis, nós somos crianças na nossa fé e na nossa compreensão da palavra de Deus. Se um bebê, se uma criança com 2, 3 anos quiser brincar com uma faca, porque ele acha a faca bonita, os pais vão deixar? Ele quer, ele vai fazer birra, vai chorar, se nós dissermos não, não brincas com isso, e escondemos e tiramos. Porquê? Porque amamos e não queremos que ele se corte. E às vezes nós queremos coisas que Deus diz não, porque Deus sabe que não é bom para nós, mas nós achamos que é bom, mas Deus sabe que não é. Então, se nós pedirmos segundo a sua vontade, Ele nos ouve. É por isso, irmãos, quando nós oramos e pedimos a Deus, vamos entregar e descansar. Porque se é da vontade de Deus, se é bom para nós, Ele vai dar. Ele vai responder. Ele vai atuar. As nossas orações são tão importantes para Deus, que quando elas são apresentadas diante de Deus, até se faz silêncio no céu. Os irmãos podem abrir a vossa Bíblia em Apocalipse, no capítulo 8. Apocalipse, capítulo 8. Os versículos 1 a 4. No livro de Apocalipse, há aquele período em que são abertos os selos, e depois de cada selo, alguma coisa acontece. E aqui, quando chega ao 7º selo, começa o relato desta maneira. E havendo aberto o 7º selo, fez-se silêncio no céu, quase por meia hora. Só explicar aqui o selo. O selo, havia aqui na descrição do Apocalipse, que eu não vou falar sobre o Apocalipse, não é? Mas há rolos, não é? Aqueles rolos de pergaminho, que vão ser abertos, porque os livros não eram assim, não é? Não eram como nós, de páginas. Era um rolo. Só que o rolo levava um selo, um carimbo. Era como se fosse uma cera, o lacre, que era ali. E depois abria-se o selo, partia-se o lacre, já se podia abrir para ver o que estava lá dentro, para ler o que estava lá dentro. Então, quando se abriu o 7º selo, ou seja, quando se abriu o 7º rolo, quando se foi ler o que estava lá dentro, começa assim: havendo aberto o 7º selo, fez silêncio no céu, quase por meia hora. E vi os 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhe dadas 7 trombetas. E veio outro anjo, e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso, para pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. Eu gosto desta descrição, porque isto me faz pensar uma coisa. Faz pensar-me que a minha oração, quando chega diante do Senhor, não acontece como às vezes acontece com aquelas pessoas que fazem as entregas, que a gente agora faz, as compras online, e alguns chegam, e o meu filho, por exemplo, diz, como ele não está em casa às vezes, ele diz, olha, a janela está aberta, pode atirar pela janela. Não é? Atira. Algumas dessas entregas são feitas assim. Ou toma lá dentro de um saco de plástico. Aqui diz que a nossa oração é levada à presença de Deus num incensário de ouro. Isto significa que as nossas orações são preciosas para Deus. Elas chegam à presença de Deus e dizem, silêncio. Anjinhos, não batam as asas agora, fica tudo em silêncio. Eu vou escutar as orações dos meus filhos. E esta imagem que vem do Velho Testamento, de quando era feito o sacrifício e o incenso fazia com que o fumo subisse com aquele aroma agradável a Deus, é as nossas orações. Deus tem prazer em ouvir as nossas orações. É uma conversa com Ele que tem um aroma, um perfume
precioso para Deus. Então, nós podemos ter a certeza, irmãos, que as nossas orações não caem num saco roto. Elas aparecem sempre na presença de Deus e é um tempo precioso. A nossa oração é preciosa e Ele promete responder às nossas orações. E nós podemos ter a certeza que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Porque se nós estamos em Cristo, Ele não promete isso a todos. Ele não promete isso a todos. Ele promete àqueles que estão com Ele. Àqueles que são salvos, que já lhe entregaram a sua vida. Vejam em Romanos 8. Romanos 8, o versículo 32. Romanos 8, 32. O Romanos capítulo 8, que fala também das orações, ele diz no versículo 32, e é uma expressão também que tem a ver com o amor de Deus por nós. Ele diz, 31, que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ou seja, se é a vontade dele, o que é que vai ser contra? Qual é a outra vontade que nos poderá impedir? E depois ele diz, aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Nós temos a promessa que com Jesus nada daquilo que nós precisamos vai faltar, porque Ele está connosco. Então, duas certezas que eu hoje quis deixar com os irmãos. Certezas para que os irmãos sintam seguros, para que sintam que Deus vos ama, para que sintam que não estão abandonados. A primeira é a certeza da vida eterna. Se crê em Jesus, você tem a vida eterna. Mesmo que morra, viverá. Não temos a certeza se vamos morrer. Jesus pode voltar antes. E cada vez mais os sinais nos indicam que isso pode acontecer de um dia para o outro. Jesus pode voltar antes, mas seja como for, a vida aqui pode acabar, mas com Ele estaremos eternamente, para sempre. Até lá, passamos por dificuldades. Por isso precisamos de orar. Até lá, Ele não está escondido, surdo. Até esse dia, Ele continua ouvindo as nossas orações e respondendo às nossas orações. Louvado seja o seu nome. Amém.